que eu gostaria de compartilhar com todos. E que eu creio que essa palavra é de importância, é algo que Deus colocou no meu coração. Quando nós pedimos algumas coisas ao Senhor, e o Senhor vem e nos atende de uma forma extraordinária, dando-nos não o que nós pedimos, mas dando-nos uma surpresa no lugar daquilo que havíamos pedido. Deus nos dá outra coisa. Outra coisa. Deus pode nos negar. Ouvi certa vez um sábio pregador dizendo que a graça de Deus se manifesta de maneira particularmente grandiosa quando Deus nos diz não. Sempre que Deus nos diz não, há um propósito de amor, há um propósito de graça superabundante no momento em que Deus nos diz não. Mas Deus não deixa de agir porque Ele nos diz não. Deus ainda faz coisas inesperadas a nós mesmos. O trecho que o Wagner leu está dentro do contexto do que eu desejo falar nessa noite. Então, eu sinto, de fato, que o Espírito Santo está conduzindo essa palavra. Essa é uma palavra que, para mim, é muito importante. Veja, Moisés, servo do Senhor, pois ele assim é chamado pelo próprio Deus, que falou mais de uma vez sobre Moisés, servo do Senhor. A Bíblia diz que Moisés foi um servo que serviu a Deus e aos homens, não apenas a Deus, mas também aos homens, com fidelidade. Moisés serviu com total fidelidade, foi fiel a Deus e foi fiel aos homens. E, num determinado momento, Moisés pediu, como nós aqui hoje já o lemos, que Moisés pediu a Deus para ver a sua glória, para ver a sua face. E Deus disse a Moisés: de modo nenhum, nenhum homem pode ver a minha face e viver. Mas Deus acrescentou, quando Moisés disse, versículo 18 do capítulo 33, então, ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando eu passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não verá. Assim Deus respondeu um veemente não a Moisés. Esse homem que a Bíblia diz que Deus falava com Moisés como quem fala a um amigo. Então eu creio que realmente esse diálogo
de Moisés com Deus, de Deus com Moisés, foi um momento de amizade, em que Moisés dialoga com o Senhor, fala com o Senhor, e o Senhor diz: Moisés, isso não é possível. Se eu fizer isso, você não viverá. Mas toda a minha bondade passará diante de você. E quando a minha glória passar por você, eu porei a minha mão sobre a tua face, de modo que você não verá. E quando já tiver passado, eu tirarei a minha mão e você verá as minhas costas. Mas algo aconteceu. Uma coisa extraordinária aconteceu. Porque Moisés pediu para ver a face de Deus. E como resultado de ter visto as costas do Senhor, como resultado de toda a bondade, a misericórdia do Senhor passar diante de Moisés, algo aconteceu. Versículo 35 do capítulo de número 34. Assim, pois, viram os filhos de Israel o rosto de Moisés, viram que a pele do seu rosto resplandecia, porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele, com o Senhor. Eu quero chamar a atenção que Moisés pediu para ver o rosto de Deus, pediu para ver a glória de Deus. Deus negou, mas o que Deus deu a Moisés? Que os homens vissem a glória de Deus no rosto de Moisés. Este é o maravilhoso. Muitas vezes nós estamos querendo ver, com os nossos olhos contemplar. Os próprios discípulos de Jesus, de certa feita, disseram ao Senhor: mostra-nos o Pai. Isso nos basta. Jesus, então, respondendo aos seus discípulos: há tanto tempo eu estou convosco, e vós me dizeis: mostra-me o Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Meus amados irmãos, nós precisamos viver a experiência de glória de Moisés. Eu não sei se você crê, mas eu quero dizer que eu creio e espero que você creia. Eu creio em rostos que resplandecem. Eu creio de todo o meu coração. Eu já vi mais de uma vez a situação de rostos resplandecentes. Certa vez, com o então reverendo Benjamin Moraes, em uma mensagem na igreja presbiteriana de Copacabana, o rosto dele diante dos meus olhos resplandeceu. Mas em outra feita, vendo um grande ministério de uma pregadora que já está na glória, seu nome Basileia Slink, uma freira luterana alemã, batizada no Espírito Santo, uma mistura extraordinária. Ela pregando diante de todo o auditório, todos que estavam presentes viram seu rosto resplandecendo de glória. Nós precisamos que Deus seja visto em nós, que a glória do Senhor seja vista na nossa face, no nosso olho, no nosso olhar, no nosso testemunho, no nosso viver. Mostra-nos a tua glória, Senhor,
E o Senhor deseja que nós mostremos ao mundo a glória do Senhor. Então, essa é uma pequena meditação. Estamos pedindo a Deus, talvez, de termos belíssimas experiências, acho isso ótimo, acho isso maravilhoso, mas o Senhor deseja que os homens vejam em nossa própria face, os que convivem contigo, os que trabalham com você, os que se encontram com você, que cada um possa ver em cada um de nós a glória de Deus em nossa face. E então, como o povo de Israel enfrentou o impacto e aquela glória que Paulo explica que aquela glória ia se acabando. E por causa disto, Moisés mantinha o rosto coberto com um véu, para que os homens não vissem que a glória ia se esvaindo, ia deixando a face de Moisés. Mas a Bíblia diz, e nós, falando a nosso respeito, com o rosto desvendado, com o rosto sem véu, nós temos em nós a glória do Senhor. E nós devemos manifestar essa glória para que o mundo creia em Jesus Cristo. Nós estamos vivendo dias em que precisamos de um testemunho sobrenatural para que as pessoas tenham um encontro real com o Senhor Jesus. E o que eu estou pedindo ao Senhor é que Deus opere em nossas vidas e possamos manifestar a glória do Senhor neste mundo. A Bíblia nos falando a respeito de Jesus, nos diz algo que é muito mais amplo do que apenas o que eu estou dizendo. Diz, vimos a sua glória. A glória do unigênito do Pai. Foi vista esta glória na pessoa, não apenas na face, mas em toda a pessoa de Cristo. Esse é o destino do corpo de Cristo, de manifestar nesse mundo a glória do Pai, a glória de Cristo, a glória do Espírito de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nós entregamos ao Senhor esta humilde palavra. Nós pedimos que o Senhor possa ir além do que nós mesmos estamos pedindo. Às vezes, como a tua palavra mesmo diz, nós não sabemos pedir como convém. Mas, ó Senhor, o Senhor nos tem atendido de uma maneira a nos surpreender. Mostra-nos a tua glória, ó Pai. Mas mais do que isto, faz com que nós revelemos a tua glória neste mundo, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém.